Olá, seja muito bem-vindo para mais um estudo bíblico aqui da Melk Pomerode. Espero que você tenha aproveitado bastante, tenha acompanhado os nossos últimos estudos. A gente agora caminha para a reta final dos nossos estudos a respeito da vida do Elias e da agora que a gente tem visto ultimamente, né, do profeta Eliseu, onde a gente vai encaminhando o negócio para o final do ministério do Eliseu. A gente tem aprendido muito com a vida dele. Aproveita e te inscreve no nosso canal aqui da Melk Pomerode para você poder receber todo o conteúdo, para você ficar ligado naquilo que a gente tem colocado aqui à disposição. E o meu desejo é que isso seja uma bênção na tua vida, na vida da tua família. Então, meu querido, minha querida, vamos lá. Hoje a gente vai estudar o texto de 2 Reis, do capítulo 9, dos versículos 1 a 13, a primeira parte do capítulo 9. O capítulo 9 de 2 Reis, versículos 1 a 13. Pausa o teu vídeo, lê o texto bíblico bem bonitinho, com o direito de ler ele devagarinho para poder captar os detalhes. E agora a gente quer conversar sobre ele. A nossa situação, o nosso texto bíblico, vai ter que fazer a gente pegar a nossa memória e lembrar lá dos nossos primeiros estudos bíblicos, quando a gente ainda estava vendo, inclusive, 1 Reis, lá quando Elias ainda estava trabalhando. O que acontece aqui? Nós vamos relembrar do quanto o rei Acabe e a rainha Jezabel atormentaram e prejudicaram o povo de Deus. Como vocês sabem, como vocês têm acompanhado, a rainha Jezabel, ela era uma pessoa que promovia a idolatria dentro de Israel. Ela não aceitava se dobrar diante do Deus vivo, do Senhor dos Exércitos. O que ela fazia era completamente oposto a isso. Ela trazia deuses de todos os lados, de todos os povos, e promovia profetas e trazia e sustentava esses profetas dentro do povo de Israel para que ela pudesse adorar e cultuar ao Deus que ela considerasse melhor. Ela foi considerada uma das mulheres mais intensas e más do Antigo Testamento, porque o que ela fez, como ela impactou e como ela destruiu Israel foi algo inacreditável. E o rei Acabe, que devia ter tomado medidas e devia ter cuidado dessa situação, simplesmente se dobrou e acompanhou a sua querida esposa, tornando Israel um povo idólatra, que se afasta de Deus e que tem que sofrer consequências por causa disso. E aqui a gente vai perceber aquilo que você já deve ter ouvido falar por aí. Aquilo que se faz, aquilo que aqui se faz, aqui se paga. Tu já ouviu essa frase em algum lugar, né? Eu já ouvi muito essa frase. Aquilo que aqui se faz, aqui se paga. E de certa forma, esse texto bíblico se aplica a... Essa frase se aplica ao nosso texto bíblico de hoje. Hoje nós vemos que Eliseu, ele recebe como se fosse sua última missão. Ele recebe uma última tarefa de Deus, que é ungir a Jeú, porque Jeú vai ser o homem, e por ser ungido vai ser o rei de Israel, que vai eliminar toda a raiz de Acabe e Jezabel dentro do povo de Deus. Soa um pouco mal isso, né? Mas você deve ter percebido aí na sua leitura que Deus ele precisa fazer isso para o bem do povo. Ele precisa tirar aquela raiz amarga, aquela raiz ruim, para que a terra possa frutificar de novo. E é isso que Israel precisa passar nesse momento para que possa voltar a ser o povo que era antes. Para que isso aconteça, isso é uma tarefa bem difícil. Porque assim, Eliseu ele era o profeta de Deus. Tudo que ele fazia, absolutamente tudo, qualquer movimento, se ele ia ao poço buscar água, se ele decidia um dia não sair para fora da sua casa, se ele ia visitar o rei, qualquer coisa que ele fizesse chamava muita atenção. Porque o profeta de Deus, ele sempre carrega a missão de transmitir os pensamentos de Deus a respeito do povo, a respeito da liderança do povo. Então, se o Eliseu tivesse tomado a decisão de sair falando isso para qualquer pessoa, ou não tivesse sido cauteloso com essa tarefa que ele tem agora de ungir a Jeú para ser o novo rei de Israel,
era óbvio que o rei Jorão, que no momento é rei de Israel, iria ir atrás do Jeú e eliminar ele, matar ele. Algo muito parecido com o que acontece com a história de Davi e Saul. Porque quando Saul percebe que Davi vai ser o próximo rei, começa a ter uma intriga ali, começam uns problemas. E algo muito parecido poderia ter acontecido aqui se não tivesse sido o cuidado de Eliseu. Eliseu sabe dos riscos, sabe do quanto aqueles que aprenderam com o Acabe e com a Jezabel como reinar, têm esse gostinho por idolatria, têm esse gostinho por liderar o povo com poder e de um jeito errado e que não agrada a Deus. Então ele tomou todo o cuidado e ele mandou que seu empregado fosse encontrar Jeú, que liderava um exército, porque é um momento em que uma guerra está acontecendo, e ele tem que ungir Jeú como rei. Não foi o Eliseu que saiu da sua casa fazer isso. Como eu acabei de falar, ele sabia dos riscos e sabia que ele precisava preservar a vida de Jeú para que se cumprisse aquilo que Deus havia falado para ele. Então ele precisou usar a sua inteligência e abrir mão do seu nome de homem de Deus, de profeta de Deus, e a sua autoridade de ungir pessoalmente para que outro fizesse, para que a vontade de Deus pudesse prevalecer. Eu consigo admirar muito o Eliseu aqui, porque eu acredito que ele teve que abrir mão, inclusive, do seu orgulho, da sua alegria em ser servo de Deus. Porque ele era o profeta, para ele que foi dada a missão, e ele abre mão disso para ter certeza que aquilo que Deus quer aconteça, independente da vontade dele de acompanhar e de ir ao encontro de Jeú, que vai ser o novo rei de Israel. Ele então permite que Deus prevaleça, que a vontade de Deus prevaleça e deixa a sua humanidade, a sua vontade de lado para que isso seja dessa forma. E logo depois, nos próximos versículos, a gente percebe que o Jeú, ele realmente também recebe essa tarefa de eliminar Acabe e Jezabel e toda a raiz que eles tiveram dentro do povo de Israel. Tanto que a palavra que é usada no hebraico, ela realmente fala sobre extermínio. É cruel, é uma palavra que lembra guerra, de cortar fora, de cortar de um jeito violento. Sabe quando você vê um agricultor pegando um machete ou um machado e cortando o mato para fora porque ele está incomodando e porque ele não devia estar ali? É dessa forma que Deus quer cortar a Jezabel e o Acabe, porque eles maltrataram e eles estragaram o povo de Israel. E isso é muito intenso e é muito forte aqui. E sobre a Jezabel cai uma profecia muito ruim. Diz o seguinte: e Jezabel será devorada por cães num terreno em Jezreel, e ninguém a sepultará. O juízo de Deus é tão grande sobre Jezabel, sobre o Acabe, que eles não são dignos nem sequer de serem sepultados, que qualquer cachorro de rua vai se alimentar dos restos mortais deles, porque eles realmente foram maus e o que eles merecem é isso. E por mais difícil que seja lidar com isso e pensar que Deus manda isso, nós temos na nossa mente às vezes que Deus é um vovozinho querido e bonzinho que sempre tem que fazer tudo o que a gente acha que deveria, mas Deus não age assim sempre. Deus, ele é amoroso, Deus, ele é bom, ele é misericordioso, mas ele é justo, ele é o Senhor dos exércitos. E nesse momento ele precisa mostrar o seu juízo por amor ao povo de Israel. Porque sem juízo, sem eliminar toda a raiz de Jezabel e Acabe, o povo de Deus não vai perceber que precisa se arrepender dos seus pecados e voltar a se dobrar diante de Deus. Isso me faz pensar, meus queridos, que muitas vezes eu e você precisamos passar por juízos de Deus, por situações que a gente não entende e não sabe explicar, para que a gente permaneça perto de Deus. Porque quando as coisas vão muito bem, vão tudo conforme o que eu quero, eu vou para qualquer lado, eu adoro qualquer coisa e eu coloco qualquer coisa no lugar de Deus na minha vida. E o juízo de Deus, ele é claro para quando isso acontece. Tanto que a partir do Novo Testamento a gente percebe que a salvação, ela é de graça para mim e para você. Mas Jesus Cristo teve que pagar o preço do meu e do teu pecado, para que eu e você pudéssemos ter vida.
Então, Deus, ele é um Deus amoroso e misericordioso, mas justo. O pecado não passa fino dos olhos de Deus. Deus não dá brecha para o pecado, porque ele não pode ficar na presença dele. E assim a gente percebe que Deus organiza as coisas de tal forma para que Jeú possa então conduzir novamente Israel para perto do povo de Deus. E nos próximos estudos a gente vai poder olhar mais de perto e continuar vendo essa história e perceber aonde o povo vai parar, de que forma o ministério do Eliseu vai terminar e o quanto a gente pode aprender com ele. E eu espero que Deus possa continuar falando contigo e agindo na tua vida e que você possa perceber essas coisas onde você precisa corrigir certas coisas, passar pelo juízo de Deus para poder voltar para os braços desse Pai e não se afastar dele. E o meu desejo é que Deus te abençoe.